Bom dia, turma. Então, a aula de hoje vai ser uma correção da revisão que foi passada na última aula, né? E para quem ainda tem dúvida, o teste vai ser na próxima semana, dia 2, tá ok? No mesmo horário da nossa aula. Então, a gente vai fazer aqui a correção da revisão e foi até um equívoco que eu coloquei na aula passada, a revisão da turma do primeiro ano. É engraçado que um monte de vocês responderam, mas teve alguns alunos que me pediram, perguntaram, falaram assim, professor, acho que tem uma coisa errada. Eu fui ver, realmente estava errado, eu coloquei errado, peço desculpa, mas logo após eu corrigir, botei a revisão certa e pedi vocês para darem uma olhada lá e fazer, tá ok? Então vamos lá. Primeira pergunta vem perguntando é, em quantas partes a Ásia ela é dividida? Por ser um continente, né, bem extenso e uma parte, né, no caso muito grande do nosso globo terrestre, então a Ásia ela é dividida em 6 partes, né? É a Ásia Central, Extremo Oriente, Norte da Ásia, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Sul da Ásia, tá ok? Então são dividido em 6 partes. A número 2 vem perguntando: devido ao rápido desenvolvimento econômico durante a década de 1970, além da localização, 4 países da Ásia ficaram conhecidos mundialmente como os tigres asiáticos. Marque a alternativa que indica essas quatro nações, esses 4 países, né, que formam os tigres asiáticos. Então, a resposta certa é a letra C. É formado pela Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Formosa, né? E Singapura, ok? Formada aí por esses 4 países. A número 3 vem perguntando: os países conhecidos como tigres asiáticos se destacam por uma grande pujança econômica, ou seja, né, uma grande velocidade, agressividade também, né? Caracterizando basicamente por serem altamente industrializados, porém muitos dependentes de matérias-primas. Né? Ou seja, esses países eles desenvolveram a tecnologia, cursos para aperfeiçoar basicamente as pessoas, né? No caso os cidadãos, e só que são países pequenos e acabam que eles não têm, né, a matéria-prima basicamente para montar esses produtos. Então, basicamente, são países que estão desenvolvendo cada vez mais nessa tecnologia e a mão de obra é altamente industrializada, assim, vamos dizer, que eles fazem cursos específicos para a área de informática. Número 4. Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul são países que nos últimos anos têm mostrado forte crescimento econômico, caracterizando por uma economia aberta e com grande parte da produção destinada à exportação. Esses países são conhecidos como, né, tigres asiáticos, né? No caso já foi até uma questão parecida anteriormente. Okay? A número 5 vem perguntando qual é a área do continente asiático. Okay? Isso aí que eu botei mais por título de curiosidade. Eu não vou cobrar uma questão dessa, né? Quantos quilômetros tem, no caso, esse continente. Mas, para título de curiosidade, né? 43.608, né, quilômetros quadrados. Só não deu para botar ali o quadradinho, né? O número 2. Ok? A número 6. A região asiática é ocupada por campos de exploração. Campos de exploração. Quais são os principais produtos que fazem parte dessa exploração? Okay? Será que é petróleo e algodão, lã e algodão, algodão e gás, petróleo e gás? Acertou quem falou petróleo e gás. Okay? São, no caso, áreas de exploração também, né? Para esses produtos muito importantes, para gerar energia, basicamente. A número 7 vem perguntando: em qual década ocorreu o crescimento da economia no Sudeste Asiático? Okay? Então a economia ela começou a crescer em 1970 até 1990. Né? No caso, foram países que tiveram que crescer rapidamente para acompanhar o desenvolvimento que estava ocorrendo no globo.
ok? Então, ocorreu basicamente por volta de 1970. A número 8 vem perguntando: quais são os países mais populosos da Ásia e acerca, né, de quantos habitantes ocupam esse espaço? Ok? Então, a resposta correta aí é China e Índia, com aproximadamente, né, no caso, 2,5 bilhões de pessoas no seu território. Okay? A China em primeiro lugar e a Índia vem em segundo. Okay? Mas já tem algumas expectativas, porque a China, como já havia falado em aulas passadas, ela teve um controle de natalidade, da onde, no caso, uma família só poderia ter apenas um único filho, que é a política do filho único. Já a Índia não teve esse controle. Então fala que daqui a alguns anos, provavelmente, a Índia vai passar a China, né, em relação ao número de habitantes. A número 9. Quais são os países que mais empregam tecnologia agrícola moderna em irrigação? Então, vem falando que a Rússia, o Irã, Turquia e Irã, Japão e Iraque, e a D, Coreia do Norte e do Sul. Ok? Acertou quem falou Japão e Iraque. Né? Japão sempre saindo na frente, né, em relação à área de tecnologia, até porque, por ter um pequeno espaço em seu território, né? São ilhas que formam o Japão, então eles têm que utilizar muito de tecnologia para ocorrer a plantação no seu território. 10. A Ásia também pode ser conhecida como que? Terra entre rios, berços das maiores religiões, centro da economia terrestre, continente dos países revolucionários. Acertou foi quem falou que é berço das maiores religiões. Né? Teve na aula também falando sobre religião, né? E é um grande mix. Né? Na verdade, quase todas as religiões são empregadas nesse território, né? No continente asiático. Então ali cada país basicamente tem uma religião diferenciada. Ok? 11. Qual é o país asiático que faz divisa entre a Europa e a Ásia? Ok? Então qual é o país aí? É a Rússia, tá ok? Então a Rússia ela divide a Europa da Ásia, mas é um país que engloba esses dois continentes, tá ok? Uma parte da Rússia é da Europa e a outra parte é na Ásia. Número 12. Aí vem uma questão, ó, de vestibular, né, da FUNVESP de 2000. Então, vamos à questão. Apesar do intenso crescimento industrial, a agricultura ainda é importante para a economia chinesa. Indique alternativas de que caracteriza o tipo de clima da China meridional e o principal produto ali, cultivado. Então seria, no caso, na área equatorial, arroz, temperado continental, café, subtropical, cana-de-açúcar e a D, tropical monsônico, arroz. Okay? Então, no caso, a gente tem que saber que o principal produto que a China cultiva é o arroz. Então aí a gente já elimina a B e a C, só fica com a A e a D. Né? Mas aí um clima que também que ocorre lá, que já foi falado para vocês, que é o clima monsônico, né? Que acaba tendo a cultivação do arroz, risicultura. Né? É muito importante essas águas torrenciais que acabam, né, às vezes prejudicando uma parte da cidade, mas é super importante para a agricultura. Então a resposta correta é a letra D. 13. FUNVESP também 2000. Com relação às características populacionais do Japão, é verdadeiro afirmar que, né, apresenta, letra A, alta taxa de natalidade, alta densidade demográfica e baixa expectativa de vida. Né? Alta taxa de natalidade não é. O povo japonês é um povo que não tem muitos filhos e baixa expectativa de vida também não. Né? O Guinness Book você pode ver que quase sempre o país que quase sempre tem lá a longevidade, um velhinho, vamos dizer, mais velho, quase sempre é do Japão. Então, não é. B. Alta taxa de crescimento vegetativo, baixa densidade demográfica e predomínio da população rural. Ok? Baixa densidade demográfica não é.
né? Por causa que tem pelo território japonês ser pequeno, então isso faz com que tenha uma alta densidade demográfica, ok? E predominante população rural não, predominante população urbana. E a letra C, baixa taxa de crescimento vegetativo, realmente tem, né? Uma alta expectativa de vida também, ok? E predomínio da população urbana, também ok. Então essa está correta. Vamos só confirmar no caso a letra D ali, alta taxa de mortalidade não tem, no caso é muito baixa a taxa de mortalidade. Predomínio da população rural, não é urbana, né? E a alta expectativa de vida está ok. Mas, né, as outras estão erradas, então a resposta correta é a letra C. C, desculpa.